E aí rapaziada, eu sou o Leo.mp4 e mano, hoje a gente vai falar de como o Skyrim foi programado, mas essa é a segunda parte do vídeo, beleza? Na parte 1 a gente pegou e abordou como é que o jogo foi construído, visões gerais dele, ou um review mais completinho de como é que o jogo funciona dentro do hardware e como é que o hardware processa ele. E nessa parte do vídeo aqui, a gente vai abordar questões técnicas de como ele foi criado, questões técnicas sobre a engine e sobre capacidade gráfica do jogo. Então mano, deixa o teu like, se inscreve no canal e é nóis! É importante pra caralho pra pegar e apoiar o canal, beleza? Cara, olha só, para construir uma província inteira, não basta apenas pegar e saber desenhar mapas, né? É preciso saber forjar as leis da física e a luz que iluminarão aquele mapa, que iluminarão aquela província, e a física que vai fazer aquela província parecer viva, parecer real. Antes de Skyrim ser uma terra de neve e de dragões, Skyrim era basicamente um desafio para a engenharia de software. A equipe de desenvolvimento do jogo enfrentava um desafio do caralho, que era qual? O último jogo criado pela equipe. A tecnologia anterior utilizada em Fallout 3 e Oblivion já não comportava a ambição da equipe de pegar e criar um mundo, de criar um mundo virtual que realmente vivesse e não fosse só uma paisagem ou um cenário no fundo do jogo. Nasce então o motor de criação, o Creation Engine. Cara, esse motor ele foi baseado na arquitetura anterior, no Gamerbril. Porém, o motor de criação ele foi suportado e foi modificado ao ponto de pegar e criar um mundo que nunca antes tinha sido visto nos jogos. Ele foi modificado especificamente para renderizar horizontes muito longínquos e foi feito para lidar com uma renderização antes jamais vista. E a base dessa tecnologia do motor de criação reside no sistema de células. O mundo do Skyrim ele não é carregado de uma vez só no computador ou no console. Ele é dividido em uma grade gigantesca de blocos quadrados, as células. Porém, o grande triunfo desse grande motor foi o quê? Foi aprimorar a transmissão de dados em segundo plano. Ou seja, enquanto você anda pelo mapa, o motor já está carregando a próxima etapa que está por vir. Enquanto o jogador caminha pela floresta, o jogo está silenciosamente deletando a parte onde o jogador já caminhou e está carregando a próxima parte que o jogador vai andar por cima. Ou seja, enquanto você anda, a geometria da cidade anterior está sendo deletada e a geometria da cidade posterior está sendo criada. Ou melhor, está sendo desfragmentada. Porém, toda essa estrutura bruta precisava de um sistema de ferramentas. Toda essa força bruta precisava do kit de criação, que é basicamente um software de editor modular que permitia à equipe de design do jogo editar os mapas da maneira que queria. No nível de tipo esculpir argila, argila digital podemos dizer. Diferente de jogos que utilizam a geração procedural para tudo, a estratégia aqui nossa é outra. Aqui foi a montagem modular manual, ou seja, os engenheiros criaram bibliotecas de ativos como pedras, rios, lagos, montanhas, ruínas nórdicas e segmentos nórdicos, e o motor permitia que esses itens fossem encaixados e modulados uns com os outros. Ou seja, numa caverna às vezes tinha um item que lá fora também tinha. Ou numa ravina tinha uma caverna que era muito semelhante a uma caverna que você já tinha passado. Ou um bicho, ou os animais, ou os mobs. Acontecia para tudo dentro do jogo. Tudo rolava com renderização modular. Todos os objetos eram relacionados e fundidos uns aos outros dentro do mapa. E por isso que, apesar de imenso e muito grande, esse mundo tem um toque humano, tem um jeitinho ali de pessoas que parece que aquele mundo foi criado por gente. E o motor gráfico gerenciava esses milhares de objetos simultaneamente, calculando quais deveriam ser desenhados na tela, levando em consideração o campo de visão do jogador. E isso, cara, esse negócio de renderizar só o que você está olhando pelo cone virtual se chamava descarte de oclusão. Se você não vê, o motor não desenha. E se o motor não desenha, ali não tem nada renderizado, não tem nenhum polígono ali. E se não tem nenhum polígono ali e o motor não desenhou, o jogo pega e economiza memória e renderização para a coisa mais importante do jogo, que é a imersão. Cara, agora a gente vai falar da iluminação dinâmica do jogo e da atmosfera que é muito grande. Olha, mano, num jogo, uma vez que é estabelecido que vai ter uma terra, a gente precisa automaticamente criar um céu. E a maior evolução gráfica de Skyrim em relação a Fallout ou em relação ao Oblivion é a criação do céu. É o sistema de iluminação e de sombreamento do jogo. Nos jogos antigos era aplicado um sistema de iluminação plana, mas nesse motor gráfico novo, o motor de criação introduziu um tipo de iluminação dinâmica. Mas o que significa que é iluminação dinâmica? Significa que cada luz que apresentar o jogo vai projetar sombras em tempo real. Ou seja, quando um mago lança uma bola de fogo, vai projetar uma sombra em tempo real. Quando uma luz do sol passa entre uma fresta do jogo, aquilo ali é sombra real. Quando as luas gêmeas pegam e fazem iluminação para o mapa, aquilo ali significa luz real, cara. Tudo o que acontece dentro do jogo é luz real. Os engenheiros implementaram um sombreamento diferido. Isso significa que o jogo podia ter um sistema de sombreamento muito dinâmico e com muito volume, sem alterar a performance do jogo, sem derrubar o desempenho do mesmo. Mas, cara, a joia da coroa visual do jogo, o mais foda,
E o mais interessante desse jogo é a precipitação e a oclusão do sistema visual. Observe a neve, por exemplo. O jogo utiliza um sistema de oclusão de precipitação. O jogo basicamente calcula aonde é que os flocos de neve devem cair. Por exemplo, se tiver uma árvore, a neve não vai magicamente passar pela árvore. Se tiver uma saliência em uma rocha, a neve não vai simplesmente atravessar aquela saliência. A neve não atravessa magicamente os objetos dentro do jogo. Ela simplesmente fica por cima. Além disso, cara, os chamados sombreamentos de neve são dinâmicos. O motor analisa a direção do vento e a geometria das pedras para colocar a neve. Mas como é que isso aí funciona dentro do jogo? Ao invés dos desenvolvedores pegar e pintar uma pedra de branco para simular neve, o motor do jogo aplica uma camada branca que veio por um código por cima das superfícies que estão sob o céu. Ou seja, tudo que está exposto ao céu quando neva vai ficar com uma camada branca que veio do código que foi enviado pelo motor do jogo. Mas claro, tudo que está exposto ao céu. Tem até um exemplo disso que, tipo assim, se você pega o editor dentro do Skyrim e tá nevando lá fora dentro do jogo, e você pega aquela pedra e move ela, a neve automaticamente vai subir para o novo topo. Ou seja, o novo topo do lugar onde é que não tem a pedra é o chão. Então o chão que está embaixo da pedra vai ficar com a neve. E cara, isso permitiu criar tempestades de neve muito mais consistentes, onde é que tem um mundo que realmente neva, tem um mundo que realmente fica cheio de neve por cima, e essa neve é totalmente realista e totalmente maleável ao jogador. Para as árvores e vegetação, o motor aplicou um sistema de folhagem, mais especificamente um sistema novo de geração de folhagem para o jogo. O grande desafio aqui desse sistema era o vento. As árvores do jogo não são estáticas, elas não são só desenhadas ali, elas realmente possuem um peso e possuem uma física. Os galhos se mexem, por exemplo. As árvores e os galhos têm um peso de animação. E para fazer se mexer essas árvores, o motor do jogo pega, checa como é que está o clima do jogo, vê a intensidade dos ventos e aplica uma força vetorial sobre as árvores e sobre as folhas. Em uma brisa leve, por exemplo, as folhas apenas tremem. Em uma tempestade, as folhas voam e a árvore pega e fica toda assim, toda chacoalhada. O tronco inteiro fica se oscilando, por exemplo. E tudo isso, cara, é feito em tempo real para pegar e vender uma ideia de que aquele jogo realmente está vivo, de que aquele jogo realmente é real e não é um cenário. Que nem eu falei no primeiro vídeo que eu vou estar deixando aqui no card. Mano, se tu não assistiu ainda, dá uma passada lá. Se tu tá escutando tudo isso e ainda não viu o primeiro vídeo, não vai fazer sentido nenhum pra ti, beleza? Então, mano, vai lá, deixa teu like, se inscreve e é nóis. Mas aí, continuando aqui com o conteúdo, mano, o nível de detalhe do jogo, o LOD e a renderização dele. Cara, em jogos de mundo aberto, o maior inimigo do jogo em si e dos engenheiros de software do jogo é a programação em mundo aberto. Por exemplo, como mostrar uma montanha toda detalhada que está a 10 km de distância sem fazer o PC ou o console explodir, sem fazer aquele hardware pegar fogo? A resposta está na gestão agressiva do nível de detalhe do jogo, ou seja, o LOD. O motor de geração do jogo opera com múltiplos estágios. Por exemplo, aquilo que está perto do jogador vai ficar bonito, vai ficar com alta qualidade. Aquilo que está perto do jogador está em alta poligonalidade, com relevos e texturas que aparentam rugosidade, dependendo do material. Por exemplo, uma madeira aparenta ser crocante, ser quebrável, uma pedra aparenta ser dura. Mas é só porque você está olhando de perto, é só porque você está no estágio mais próximo do LOD, do Level of Detail. Porém, conforme você vai se distanciando desse objeto, ele vai perdendo os detalhes, ele vai ficando mais feio, ele vai deixando de ser bonito para o jogo processar ele melhor. Porque apesar de tudo, não tem sentido nenhum o gráfico do jogo. O gráfico do objeto está bonito, sendo que você nem está olhando para ele. Então, conforme você vai se distanciando de um objeto, a poligonalidade daquele objeto pega e vai se perdendo, ela vai se subtraindo. O motor do jogo troca a qualidade por eficiência, por performance. Por exemplo, uma árvore que tem 2000 polígonos de perto, de longe ela vai ter 2 polígonos. Quando visto a 1 km de distância, ela vai ter 2 polígonos apenas. E o maior desafio do Skyrim foi esconder essa troca, foi esconder essa subtração de polígonos, foi como deixar o jogo mais feio sem que você percebesse. Os engenheiros de renderização do jogo trabalhavam incansavelmente num esquema chamado transição suave, usando uma técnica de desenvolvimento alfa. O modelo detalhado, quando você pega e vai se distanciando dele, ele basicamente se dissolve. Para as montanhas distantes, o jogo não renderiza a física dela, o jogo não renderiza o terreno real dela. O jogo simplesmente renderiza um objeto de textura distante. Então aquelas montanhas lindas de Skyrim, quando você olha elas de longe, você não está vendo a montanha realmente como é que ela é. Você basicamente está vendo uma pintura 3D de baixa resolução. E mano, é uma ilusão de ótica genial, porque enquanto você caminha pelo mapa e você vai olhando aquela montanha e pensando, porra, esse jogo não tem fim, cara. Pô, eu vou andar aqui infinitamente e não vou conseguir sair do lugar, porque esse jogo é gigante. Você sente que vai caminhar até o fim do mundo. E enquanto você caminha pelo mundo, você vai pensando, porra, esse jogo aqui é gigante. Como é que ele tá rodando no meu PC? Como é que as taxas de quadro estão estáveis?
Como é que essa porra não tá travando tudo? Cara, vamos falar da água. A água também recebeu um tratamento especial da engenharia de software. Para a água foi criado um sistema de fluxo vetorial. A água não é uma textura simplesinha ali, simplesmente desenhada para estar ali. Ela realmente possui fluxos vetoriais nela. Ela possui direção e velocidade que foram criadas pelos artistas. Em corredeiras, por exemplo, a velocidade da água aumenta. Em lagos, ela fica estável. O motor do jogo também calcula reflexos em tempo real dentro da água do jogo. Porém, na maioria dos casos, para economizar processamento, esses reflexos da água do jogo sejam versões simplificadas, sejam versões em baixa resolução do mundo real do jogo. Mas o reflexo está ali. Você consegue se ver, mas em uma versão baixa, uma versão low profile. Um truque visual simplesmente imperceptível durante uma ação intensa, né? Física, interatividade e a inteligência artificial do jogo. Cara, para o mundo de um jogo ser realista, ele precisa ser tátil. Você precisa pegar, você precisa empurrar as coisas e as coisas caírem. Você precisa que os objetos tenham uma realidade. Você precisa que os objetos tenham um peso e tenham uma velocidade quando caem. E para isso, cara, o motor de criação do jogo integrou o sistema AVOC. Diferente de jogos em que o objeto é simplesmente colado na mesa, por exemplo, um prato ou um copo, no Skyrim, cara, tudo cai no chão. Pelo menos quase tudo cai no chão. Quase tudo é um objeto físico independente. Quase tudo realmente está ali, realmente existe. Não é uma textura. O motor precisa constantemente calcular o atrito e a velocidade de itens que estão em uma sala. Vamos utilizar o gigante, por exemplo. Quando o gigante ataca, o sistema de física do jogo é desligado e entra em cena a física do boneco de pano, o Ragdoll. Ou seja, no Ragdoll, o teu personagem para de responder às animações pré-gravadas do jogo e passa a responder puramente ao impacto cinético do jogo. Mas cara, quando se trata de complexidade, o Skyrim ele é muito complexo, ele é embaçado de tão grande. Mas a parte mais complexa dentro do jogo não é gráfica, não é física, mas sim comportamental. Antes, os personagens ficavam parados, esperando o jogador fazer alguma atitude, fazer algo contra eles ou a favor deles. Mas aqui, cara, o motor do jogo atribui necessidades e atribui rotina aos NPCs. Esse sistema funciona através de um dado chamado pacote de IA. Por exemplo, o motor fala para o NPC: às 8 da manhã você tem que ir até tal lugar e fazer tal coisa, e você volta às 3 da tarde. Mas se o jogador pegar e derrubar, por exemplo, um item ou tentar roubar esse personagem ou matar, o motor do jogo insere uma interrupção de rotina, fazendo até mesmo o personagem brigar pelo aquele item, ou se defender, ou tentar matar o teu personagem, ou simplesmente comentar sobre o que aconteceu. Então o NPC dentro de Skyrim realmente tem vida. Aquele NPC não é algo sólido ali, simplesmente uma massa encefálica andando dentro do jogo. Ele realmente está vivo. Ele tem a rotina e ele tem a vida dele, e se você atrapalhar ele de qualquer maneira, ele vai te fuder sem pensar duas vezes. E cara, finalmente vamos falar dos dragões de Skyrim. Cara, os dragões de Skyrim não são inimigos scriptados. O motor gráfico do jogo gerencia o voo deles de maneira dinâmica, permitindo que os dragões pousem em qualquer superfície plana ou em topos de prédio, por exemplo. E isso, cara, pro jogo exigiu um sistema de navegação de malha, que é basicamente o jogo calculando em tempo real onde é que as patas do dragão podem se fixar. Ou seja, o jogo calcula constantemente onde é que o dragão pode pousar e a animação do dragão fica sobrevoando. Então, o dragão meio que tem uma vida própria dentro do jogo, porque se ele pode pousar na maioria dos lugares, ele vai poder te atacar na maioria dos lugares também. Cara, o fogo dos dragões. O fogo dos dragões não é simplesmente mero detalhe visual. Ele é também um decalque projetado para quando, por exemplo, atingir o chão, deixar o chão com aspecto de queimado. Quando atingir a parede, deixar a parede com aspecto de queimado. E aqui no fim do vídeo, cara, a gente vê que a produção de Skyrim não foi mero joguinho, não foi mera brincadeira. Foi realmente uma evolução da engenharia de software, foi realmente uma evolução dos games, tá ligado? Foi um marco na história dos jogos de computador, de console, que tipo assim, eu acho que muito raramente vai ser superado. Eu acho que algo como Skyrim, algo como Minecraft, nunca vai ser superado. Mas é, rapaziada, esse aqui foi o vídeo, mano. Deixa teu like, se inscreve no canal e é nóis. Beijo do Magro.